Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra sempre tem instruções para o nosso coração. Tu sabes como precisamos do Senhor nesse momento especial de estudo da Tua palavra e que ela venha de encontro às nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, em nossa vida, e a Tua palavra seja prática para o dia a dia, para os nossos relacionamentos e, acima de tudo, para o relacionamento com o Senhor. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa assim clarear a nossa mente e fazermos entender aquilo que o Senhor deseja com essa porção das Escrituras. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. João Calvino, reformador, ele chegou a dizer, e já é conhecimento da igreja, né, nós sempre usamos essa frase de João Calvino, de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Claro, coração no sentido bíblico, né? Se a gente parar para pensar na palavra hebraica, aqui não é nem coração, é rim, né? Quando aparece as entranhas, é aquilo que é mais íntimo dentro de nós. E a ideia não é nem o rim, ou entranhas, ou o coração que bombeia o sangue para o corpo, mas sim o centro da nossa vida, o centro das nossas emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. É a linguagem figurada da Bíblia para mostrar que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino se baseou em Eclesiastes 3, que Deus colocou a infinidade, né, ou a infinitude, o desejo do infinito, do Deus infinito, do Deus de todas as coisas, no coração do homem. Mas, infelizmente, o homem não busca o Criador. Ele faz ídolos para colocar no lugar do Criador. Paulo vai trabalhar com esse tema também em Romanos, capítulo 1. Os homens
não deram a glória ao Criador, e sim foram adorar as criaturas. Quando a gente pensa em outros escritores, tem alguns escritores que trabalham com educação de filhos de maneira muito interessante. Paul Tripp e seu irmão Ted Tripp, da mesma forma o presbítero Lou Priolo, eles falam que às vezes nós pais estamos muito desejosos do comportamento do nosso filho, que seja um comportamento muito bom. Não é verdade que a gente tem filho, criança, por exemplo, fica preocupado do filho fazer bagunça na hora do culto, fazer bagunça quando você está recebendo visitas e coisas assim. A gente se preocupa demais com o exterior, com as coisas externas, quando na verdade deveríamos nos preocupar com o interior, com o coração. Não adianta nada você ter um filho obediente, mas que no fundo do seu coração não está nem aí para o pai, para a mãe, não está nem aí para Deus. Às vezes um filho bagunceiro, né, ele pode ser muito amoroso, ele pode amar seus pais, honrar seus pais. Nós temos a tendência de pegar aquela história do filho pródigo e achar que o filho errado da história é apenas o filho que se afastou e foi longe da casa do pai, quando o filho que ficou, aparentemente o filho obediente, estava tão perdido quanto o filho que foi embora de casa. O problema é o coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Podemos lembrar de alguns outros escritores. Eu lembro de um livro de Max Lucado, onde ele diz que a maior prisão da nossa vida é o nosso querer. A gente quer coisas demais. Nós estamos escravizados com essa prisão. Nós desejamos sempre mais, sempre mais. E aí, no seu livro Depressão, A Noite Tenebrosa da Alma, Ed Welch, ele usa uma expressão aqui, uma frase, num capítulo que fala do coração da depressão. E aí ele fala algumas coisas que são bastante interessantes, eu queria ler o que ele diz aqui para nós. Vejam só, nós queremos ceder aos nossos próprios desejos, ele diz. Somos criaturas ávidas, desejosas, queremos alguma coisa mais do que tudo, cobiçamos, queremos mais e temos inveja daqueles que têm o que nós queremos. Daí ele diz assim: eu quero mais segurança, mais amor, mais paz, mais dinheiro, mais respeito, mais liberdade, mais beleza e assim por diante. Nós, seres humanos, queremos sempre mais. Nós nunca estamos satisfeitos. E ele diz assim: pense nisso por um momento. É verdadeiro que se tivéssemos o quanto queremos, nossa depressão mudaria? Porque às vezes as pessoas dizendo assim: eu estou deprimido, eu estou abatido, eu estou angustiado, porque eu não tenho aquilo que eu desejo. Será mesmo que se você tivesse aquilo que você tanto deseja, você estaria livre das suas tristezas, angústias e da sua própria depressão? Ele diz assim: se for assim, provavelmente você está considerando os desejos mais ávidos e cobiçosos do coração humano. O problema é que ainda que conseguíssemos mais, não sentiríamos satisfação e ainda continuaremos a desejar mais. Até mesmo Deus, presta atenção, até mesmo Deus não nos basta. Quando a gente quer mais, nem Deus nos basta. Não que Deus não tem poder para nos bastar, não é isso. Mas nós desejamos tanto que nós desprezamos Deus, nós não queremos Deus, nós queremos as coisas no lugar de Deus. Então, nesse sentido, nem Deus nos basta. E quando não temos mais à nossa disposição, a vida torna-se vazia e nada mais interessa. Esse é o quadro do coração do ser humano, um coração que é uma fábrica de ídolos. Aqui há o retrato de dois corações diferentes. Um coração que está apreensivo, preocupado, porque ela e todo o seu povo está correndo risco de morte. Nós sabemos pela história e pelos textos que já lemos, que Amã, o homem abaixo do rei Assuero, o imperador medo-persa, Amã resolveu tramar contra o povo de Deus, contra o povo judeu, e fez a cabeça do rei para que o rei condenasse todos os judeus em todo o império, não somente ali na cidadela de Suzã, mas em todo o império medo-persa, os judeus seriam executados daqui a alguns meses. E o rei, sem saber, sem investigar, sem julgar a causa, o rei deu o anel a Amã e aprovou. Pode mandar carta, o seu decreto, o edito está feito, eu vou condenar, você pode fazer o que você quiser com o povo judeu. E Esther
é judia, pertence ao povo de Deus. Daí Esther está com o coração apreensivo, porque o seu primo, que era considerado como uma espécie de tio, quem cuidou dela, porque ela era órfã, mas o seu primo Mordecai, ele chega para Esther e diz: Esther, você é a pessoa que pode chegar no rei e interceder por nós. E Esther diz a ele: mas há 30 dias que ele não me chama para estar na presença dele. E você sabe que ninguém pode chegar na presença do rei sem ser chamado. Ou seja, corre o risco de eu chegar lá e ele mandar me executar, me matar. Os achados arqueológicos daquele período mostram imagens do imperador persa sentado no seu trono, com vários dos seus soldados, e dentre esses soldados, um com um machado. Se alguém chegasse na presença do rei e o rei não quisesse que aquela pessoa ali estivesse, ele mandava cortar a cabeça da pessoa. Esther sabe do risco. Há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, a rainha Vasti, que era a rainha antes de Esther, ela não quis saber de obedecer ao rei. Então o rei já estava talvez talvez os boatos que o rei está bravo com as mulheres, está bravo com sua esposa e até mandou embora a sua esposa, a rainha Vasti. E agora Esther está diante de uma situação muito complicada, o coração dela está apreensivo. Mas como vimos na última vez que falamos sobre Esther, o texto diz claramente, ela se coloca à disposição, ela diz a Mordecai, pede ao povo que fique em oração, em jejum, porque eu vou até a presença do rei, se perecer, pereci. Um coração apreensivo, preocupado, que vai à presença do rei. Esse é o coração de Esther. Mas há um outro coração aqui no texto, o coração de Amã, todo eufórico, todo feliz, porque o rei o trata como o principal do reino. E agora não só o rei, a rainha vai convidá-lo para um banquete. Então esse coração está cheio de si, cheio de orgulho, contando as suas vantagens o tempo todo. Dois corações totalmente diferentes, um coração contrito e abatido, como acabamos de ouvir aqui pelo grupo de louvor, e o outro coração cheio de si, cheio de orgulho, achando que pode todas as coisas, que pode estar acima de qualquer um, e até mesmo acima de Deus, do Deus do seu próprio povo ou do povo judeu. São dois corações diferentes e que esse capítulo vai ensinar para nós como lidar com os ídolos do nosso coração. Será que a gente está alimentando os ídolos do coração como faz Amã no texto? Ou será que a gente está com o coração abatido, contrito, humilde, pensativo, reflexivo, pensando e buscando ao Senhor? Nós vemos nesse primeiro momento do texto o exemplo de Esther com esse coração contrito e humilde se apresentando diante de Deus. E o texto diz que ao terceiro dia ela faz isso, ou seja, ela pede para que o povo de Deus esteja em oração, ela mesma com as suas servas iriam também buscar a Deus em oração em jejum. Ela fica 3 dias sem comer, só buscando a presença de Deus, porque ela precisa se apresentar diante de Deus. Há situações na vida que a gente precisa fazer isso. A gente precisa se afastar das coisas, das preocupações diversas e focar naquilo que só Deus pode nos atender, no socorro que só pode vir de Deus. E é isso que ela vai fazer ao terceiro dia, ou seja, por 3 dias ela fica em oração, buscando ao Senhor. E agora ela se apronta, vejam lá o primeiro verso, Esther se apronta com seus trajes reais, se põe no pátio interior, provavelmente perdeu alguns quilos aí com 3 dias, e o rei, naquele costume da época, gostava de mulheres mais rechonchudas, eles não gostavam de mulheres magras, naquela cultura oriental. E ela sabe da situação, ela sabe que a situação é crítica para o seu lado, é muito provável que ela seja condenada, mas ela diz, se perecer, pereci, vamos orar, vamos buscar o Senhor. E é isso que ela faz, ela se apronta com seus trajes reais, ela se põe no pátio interior da casa do rei, diz o primeiro verso, defronte da residência do rei, o rei estava sentado no trono real, fronteiro à porta da residência. Aí o verso 2 diz, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Talvez Esther pensou assim, ufa, alcancei favor,
a providência de Deus, o cuidado de Deus aqui é o tempo todo sobre a vida de Ester. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcança a favor do rei, e o rei estende para Ester o seu cetro de ouro que tinha na mão. Ester então vai, toca, se achega a ele, toca na ponta do cetro, diz o verso 2, e então o rei pergunta, olha só a pergunta do rei: que é o que você tem, Ester? Vejam só, era nítido, com certeza era nítido ver que estava acontecendo algum problema com Ester. Que Ester queria algo muito importante, porque o rei sabe que ela está arriscando a sua própria vida. Ela não foi chamada para estar ali. E com certeza o rei deveria ser um bom observador, ele sabe que tem alguma coisa ali. E ele não pergunta exatamente, em primeiro lugar, o que ela quer, mas sim o que ela tem. O que você tem, Ester? Isso é muito semelhante ao que acontece com Neemias quando se apresenta diante do rei. Lembram? O copeiro do rei que precisa pedir ao rei a volta para Jerusalém para ele ali construir os muros. O rei percebe que Neemias não está bem. E ele pergunta a Neemias. A chance de Neemias ser executado é grande. Neemias é o copeiro do rei, aquele que experimenta a comida do rei para ver se a comida não está envenenada. Olha só que situação. E Ester, da mesma forma, com certeza ela estava com o coração apreensivo, e ele pergunta: o que você quer, Ester? E aí ele diz: qual a sua petição? Até a metade do meu reino eu vou te dar. E é interessante, a Ester ela responde: se bem te parecer, vejam a humildade, um coração humilde é o que Deus espera da gente. Nós não podemos ter um coração arrogante, achando que temos condições, que temos influência, que temos isso ou temos aquilo. Não, Ester se coloca com toda a humildade diante do rei. Ele diz: se te parecer bem. Ela está humilde diante do rei. Se te parecer bem, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei. Então o rei diz: apressem a Amã, chamem logo Amã, nós vamos ao banquete do rei. E aí quando veio, ele chega no banquete e de novo ele pergunta a Ester, lá no banquete, verso 6, do banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará, que desejas? Ele está curioso para saber o que Ester quer. Ele sabe que Ester arriscou demais a sua vida e ele quer saber qual o desejo de Ester. E ele ainda promete: cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Mas Ester é uma mulher muito sábia. Ela sabe qual é o problema aqui. Há uma lei, um edito do rei. E segundo a tradição dos medo-persas, uma lei dada pelo rei não pode ser revogada. Se ela pedisse algo para o rei: olha, o senhor fez um decreto lá, um edito, né? E eu sou judia e eu quero que o senhor... Se ela pedisse logo de cara para o rei não ia poder resolver o problema dela. E mais ainda, se ele tentasse fazer isso, ele ficaria desmoralizado em todo o seu império. A situação era bem crítica, era bem difícil. Ester tinha que ir com todo cuidado. Com certeza ela estava ali, conversando com o rei e orando, buscando a sabedoria de Deus de como agir. E aí o texto vai dizer, no verso 7, então respondeu Ester, parece que ela se enche de coragem, e ela diz: a minha petição e o meu desejo são o seguinte. E aí, de repente, ela não diz. Né? Nós não sabemos se, de repente, ela desistiu de dizer, ou se ela, naquele momento, entendeu: ainda não é a hora. Há aquela ideia de um coração contrito, abatido, humilde, e todos em oração, e ela também em oração, buscando o Senhor e pedindo orientação de Deus. Você já não passou por isso? Quando você está em situações tão difíceis da vida, como é bom saber que a gente tem um Deus que está com a gente, que a gente pode recorrer a Deus e pedir: Senhor, eu não sei exatamente o que falar, eu não sei como agir nessa situação, mas eu sei que o Senhor está me guiando e me ajuda a entender, me ajuda a ter sensibilidade para entender o que fazer. Ester está na dependência total de Deus, e ela no verso 8 diz, ela não vai falar logo de cara o que ela quer. Ela de novo com humildade se apresenta diante do rei e diz assim: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, novamente ela usa a expressão, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o que me concede. Ou seja, ela entendeu: ainda não é o momento.
nós precisamos pensar, né? Não é o momento, e é interessante como Deus da providência vai fazer algo que nós vamos ver no capítulo 6, os irmãos têm o texto, podem ler em casa depois, como Deus pela sua providência age de maneira milagrosa, maravilhosa, porque não era a hora dela ter falado, e Deus segurou o coração dela, né? Tratou do coração dela para que ela acalmasse, aquietasse e agisse com longanimidade. Ela foi longânima, ela foi assim, cuidadosa, cautelosa, ela não falou naquele momento que ela poderia ter falado. Esse é o retrato de um coração dependente. Agora sim dependente de Deus. Até então na história, até antes do capítulo 4, talvez um coração que não estava nem muito aí para as coisas de Deus, ela e Mordecai. Ou talvez muito medrosos, agora não, agora eles têm que se posicionar diante de Deus, eles têm que tomar decisões. E eles estão a fim de dar a vida por isso, por entender que era necessário agir dessa forma, com coragem. Um coração dependente é um coração humilde, atento, calmo, paciente. Aliás, Ian Dugg, no comentário que ele faz, ele diz assim, a estratégia de Esther, aqueles irmãos que gostam de pescar, vai entender muito bem o que ela fez, né? Ela, quando estava agindo com o rei, a mesma forma como o bom pescador faz. A hora que ele joga o anzol, a isca, e o peixe morde a isca, ele não tira logo o peixe. Ele espera o peixe perder as forças. Ele espera a hora certa de falar. Tem que ter a paciência, né, para agir na hora certa, no momento exato. Esther está sabendo lidar aqui com a situação toda delicada em que ela está vivendo, porque ela está em oração. Ela sabe que o povo de Deus está em oração, na dependência total de Deus. Agora, você tem um coração diferente no texto, que é o coração de Amã. Vamos lá ver alguns detalhes aqui. O texto diz assim, verso 9. Então saiu Amã, todo cheio de si, daquele banquete, não é? Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Olha só, ele está feliz da vida. Por que ele está feliz da vida? Porque os seus desejos estão sendo realizados. Não é assim com a gente também? Vai me dizer que o seu coração é diferente do de Amã? Quando você consegue realizar o seu desejo, o seu sonho, você não fica feliz da vida? Ou só Amã que fica? A gente fica também. Vejam que os ídolos do coração de Amã são os mesmos do nosso coração. Nós temos um coração igual de Amã. Coração influenciado, contaminado pelo pecado. Ele está agindo assim, ele sai feliz da vida naquele dia, alegre, cheio de ânimo. Parece que a gente precisa de ânimo quando as coisas estão bem, a gente fica animado. Quando as coisas vão ruins na nossa vida, a gente fica chateado, desanimado, abatido. Amã está super animado com tudo que aconteceu. Ele recebeu um convite para participar com o rei e a rainha de um banquete. Olha que coisa boa. E depois ele recebe mais um convite. No dia seguinte, vem de novo aqui. Eles estão felizes da vida, ou ele está feliz da vida. Até que ele é contrariado. Olha só, o verso continua no verso 9. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Irmãos, lembram da história, né? Só relembrando aqui, Mordecai é um judeu que não se dá com Amã, porque Amã é da descendência dos amalequitas, havia uma briga entre amalequitas e judeus, e Mordecai é da descendência direta do rei Saul, havia outro problema numa guerra onde Saul ganhou dos amalequitas, havia uma briga de séculos entre eles. E Mordecai se recusa a se prostrar em respeito a Amã. E olha só o que interessante, quando Amã está passando onde Mordecai está, todos deveriam fazer um sinal de respeito para com Amã, segundo abaixo do rei. Mas Mordecai não faz nada, Mordecai ignora Amã. Mesmo depois do edito do rei, que ele seria condenado, Mordecai se mantém da mesma forma. E aí o coração de Amã se enche de furor. Diga se isso é só com Amã, ou só comigo, ou se acontece com você também. Quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas não são realizadas do jeito que a gente deseja, se o nosso coração também não se enche de furor, de ira, de revolta. A ira que pode ser demonstrada de duas formas, a ira quente, explodindo. A gente fica bravo, irritado,
Ou aquela ira fria, um coração amargurado, revoltado. O que está acontecendo com Amã acontece quase todo dia, ou se não todo dia com a gente, quando somos contrariados. Quando as coisas fogem do nosso desejo ou do nosso controle, o nosso coração se enche de furor, como o de Amã contra Mordecai. E aí o verso 10 diz assim: Amã, porém, se conteve. Ainda bem que ele sabia que era questão de meses e que Mordecai e todo o seu povo seria condenado, então ele se conteve, ele vai para casa e manda vir os seus amigos e a sua esposa, e olha só o que ele vai fazer: um coração escravizado, um coração obstinado, um coração revoltado, só faz bobagem e alimenta bobagens do seu próprio coração. Verso de número 11, vejam lá o que diz. Amã reúne seus amigos, a sua família, a sua esposa, e aí ele começa a contar a glória das suas riquezas. Começa a contar vantagem. Não, porque eu sou muito rico, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. A multidão dos seus filhos, ele fala da sua família, ele fala de tantas coisas que ele tem. Tudo que o rei tinha engrandecido a Amã. Sabe aquela pessoa que conta vantagem o tempo todo? Porque eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é o retrato de Amã, totalmente diferente daquele coração humilde, abatido, preocupado de Esther. Ele está cheio de si, ele está arrogante, ele acha que não precisa de ninguém, ele é o cara, ele é o melhor de todos. Então ele começa a contar essas vantagens sobre o quanto o rei havia engrandecido, como tinha exaltado sobre todos os príncipes e servos do rei. E ele disse mais, verso 12: a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha só, eu fui o único convidado da rainha junto com o rei, ninguém mais vai estar lá, só eu e o rei. Vejam que cara difícil de lidar, né? Coração obstinado, completamente escravizado pela sua própria ambição. E aí o texto vai dizer assim: também para amanhã eu fui convidado novamente por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz. Não era isso que ele queria? Ele não queria glória para si? Ele não queria ser o principal do reino abaixo do rei? Mas isso ainda não satisfazia Amã. E muitas vezes isso acontece com a gente, como eu disse lá no início, como eu citei alguns autores aqui. A escravidão do querer, o desejar mais e mais, mais e mais. Esse é um grande problema nosso, humanos. Aliás, nós temos um exemplo disso num filme que eu já citei aqui, que eu gosto bastante, o filme Aladim, quando o vizir, o bruxo, né, ludibriado ali, enrolado pelo próprio Aladim a fazer um pedido ao gênio da lâmpada. Qual era o pedido? Ele dizia assim: você nunca vai ser, ele disse para o bruxo, você nunca vai ser o primeiro, porque primeiro é o gênio. E aí ele tinha um pedido a fazer, ele faz o pedido: eu quero ser o primeiro, eu quero mais, eu quero ser o primeiro. E o resultado, ele foi para onde? Ele virou o gênio da lâmpada e foi parar dentro da lâmpada, foi escravizado pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Quando a gente quer algo demais do que Deus não quer nos dar, quando a gente não se submete à vontade de Deus e a gente quer fazer a nossa vontade, nós estamos fadados a ficar escravos do nosso desejo. Amã queria mais, isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei, eu quero a morte desse Mordecai. E aí os seus amigos, olha só, sabe o que Amã está precisando? Aconselhamento bíblico. Ser confrontado com seu pecado. Alguém tinha que chegar nele e falar: Amã, pede perdão a Deus, você é um idólatra. Seu coração, sua ambição tomou conta da sua vida, do seu coração. Você está obstinado, você está louco, insensato. Pede perdão a Deus. Mas ele nem crente era, nem pertencia ao povo de Deus. E os seus amigos todos fizeram o contrário. Sabe o que eles aconselharam? Amã, faz o que você quer. Viva do seu jeito. É o que a cultura hoje faz com a gente, né? Faz o que você quer. Anda do jeito que você quiser. Vai lá, vai fundo. É isso que a esposa dele e os seus amigos falaram, verso 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca. E olha só, não é qualquer forca não, hein? Não é qualquer coisa. Faz o negócio direito aí, para todo mundo ver.
Uma forca de 50 côvados de altura. Sabe quanto dá isso mais ou menos? Cerca de 22 metros de altura. Para que uma forca tão grande? Para se aparecer. Para achar que ele é o bom de todos, ele é o melhor de todos, ele vai condenar o seu maior inimigo. Ele está o tempo todo obstinado com a sua própria ambição, escravizado no seu querer, e ele faz uma forca, ou ele é aconselhado a fazer uma forca de 50 côvados de altura pela manhã, e diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Olha só, faz o que você quer da sua vida. É isso que você quer? Aliás, nós falávamos isso na sexta-feira, um pouquinho lá no estudo dos grupos familiares. Nós falávamos justamente sobre isso, né? Num certo momento. Como o grande problema que nós temos é, nós queremos a nossa vontade, não queremos a vontade de Deus. Não podemos enganar o nosso próprio coração. Sejamos sinceros. Nós queremos que o nosso desejo seja realizado, não o desejo de Deus. Nosso coração é igualzinho de Amã, obstinado nas nossas próprias ambições. Nós não estamos pedindo a Deus, Senhor, que a semana seja de acordo com a tua vontade. Não, a gente pede, Senhor, soluciona os meus problemas, resolve isso, resolve aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não é isso que a gente faz? E aí eu lembro de ter citado lá na sexta-feira um trechinho do livro do Paul Washer, quando ele diz assim: o céu que a gente quer não existe, porque céu é somente a vontade de Deus, não a nossa. Não tem céu onde a sua vontade vai ser feita. Você está a fim de passar a eternidade num lugar onde a sua vontade nunca será feita? É só a vontade de Deus que vai ser feita no céu. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmãos, o coração de Amã é um coração muito semelhante ao nosso, um coração escravizado pelo querer, um coração insatisfeito, um coração que quer mais, e se as coisas fogem do nosso controle, aliás, se as coisas caminham como nós queremos, nós estamos cheios de ânimo e de alegria. Mas qualquer probleminha que acontece no dia a dia, nosso coração já se abate, se entristece, e nós vamos buscar conselhos daqueles que vão encher de novo o nosso ego, para que a gente lembre, eu quero fazer, eu preciso fazer a minha vontade. Esse é o retrato do coração de todos nós, mas não podemos agir assim, temos que ser com um coração contrito, preocupado, dependente de Deus, como Esther está aqui, demonstrando toda a sua dependência, procurando medir as palavras, o que ela vai fazer, o que ela pode ou não fazer, qual o risco que ela está correndo. Esther sabe que ela está numa situação muito grave, muito difícil. Mas existe algo que eu queria deixar com os irmãos aqui no texto que é muito interessante. Quando a gente compara essa situação de Esther se apresentando ao rei Assuero e compara a nossa chegada diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é totalmente diferente. Esther, para se achegar a um simples imperador que dominava uma parte da terra, do mundo, do nosso mundo conhecido, ela tinha que medir as palavras, ela corria o risco de sofrer condenação. Mas para a gente se achegar ao Deus Todo-Poderoso, santo, totalmente santo, criador e detentor de todo poder e autoridade, nós não precisamos achegar com todo esse medo. Nós chegamos sim com reverência, nós chegamos sim entendendo que somos nada, mas houve alguém que pagou a nossa dívida, houve alguém que deu livre acesso para todos nós. E não somente isso, quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos Deus nos convidando, Deus nos chamando a nos apresentar diante dele. O que estamos fazendo aqui hoje foi porque Deus nos chamou. Você só veio aqui hoje porque Deus colocou no seu coração que você deveria estar aqui hoje. Porque senão você não estaria aqui. Aqueles que estão ligados na internet ou vão assistir depois, só vão assistir porque Deus vai inclinar o coração para que mesmo lá de casa possam ouvir. Se Deus não fizer isso, se Deus não convocar, não nos chamar, nosso coração é tão obstinado quanto o de Amã, a gente se afasta da vontade de Deus para realizar somente as nossas vontades. Mas a gente tem um Deus que inclina o nosso coração para uma vida de dependência dele,
Ele chama, ele convida, como textos, vamos lembrar de textos como o Salmo 66, que Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Um Deus que convida todo dia você a se aproximar dele. Você não precisa esperar ele apresentar o cetro para você. Você tem livre acesso pela graça de Cristo. Mas a pergunta é, será que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Será que nós estamos todos os dias em audiência com Deus? Temos um livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador de todas as coisas. Mas talvez nós estejamos correndo atrás do vento, correndo atrás das nossas ambições, das nossas insatisfações, e não queremos ou não valorizamos estar na presença de Deus. Como está o nosso coração? Como a gente tem lidado com os ídolos do nosso coração? Quem é o ídolo do nosso coração? É Deus? Ou os ídolos que a gente produz todos os dias? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a ter mais desejo por Ele, a se apresentar todos os dias diante dEle, a ler as Escrituras. Você já parou para pensar que há povos por aí, irmãos, que não podem ter a Bíblia na sua própria língua? Você já parou para pensar que há pessoas que, por ser encontrada com uma Bíblia dentro da sua casa, ela é condenada à morte, ela é fuzilada? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas vezes você abre a palavra de Deus para ler, para beber do ensinamento da palavra? Nós temos a Bíblia, nós temos a liberdade de culto, nós temos o livre acesso, e nem sempre a gente valoriza a importância de tudo isso. Esther sabia da importância de se achegar ao rei. Mas qual é a importância de se achegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você tem entendido isso? Que Deus nos ajude, que Deus nos incline o nosso coração para a gente desejar mais estar na presença do nosso Deus. Deus assim nos abençoe, nos ajude.